No mês em que se comemora o Dia Mundial da Saúde Ocular, a Organização Mundial de Saúde lança uma meta para os próximos 10 anos, mostrando à população os benefícios de medidas para se prevenir doenças da visão. Uma delas é visitar periodicamente o oftalmologista e, no caso da criança, levá-las à primeira consulta cada vez mais cedo, até no primeiro ano de vida. E você, quando visitou o oftalmologista pela última vez? O seu filho já foi à primeira consulta? Segundo o Ministério da Saúde, 30% das crianças em idade escolar e 100% dos adultos com mais de 40 anos apresentam algum problema de visão, o que acarreta muitos prejuízos à vida escolar, ao trabalho e à qualidade de vida das pessoas. No panorama de hoje você vai ver: genética ou hábitos inadequados? O que causa a miopia? Quais os sintomas mais comuns e quando procurar um especialista? O uso de novas tecnologias favorece a incidência da doença? E ainda, é possível prevenir problemas de visão? É fácil você ver se uma pessoa aprendeu a andar ou a falar, mas é difícil você saber se ela aprendeu a ver. Aqui em nosso estúdio, as oftalmologistas Luciene Fernandes, coordenadora do programa de visão subnormal do Hospital São Geraldo, em Belo Horizonte, e Márcia Guimarães, coordenadora do programa Bom Começo da Fundação Hospital de Olhos de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. Luciene, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: é possível se prevenir os problemas de visão ou são coisas genéticas, herdadas? Quer dizer, como é que a gente pode aí, vamos dizer assim, pensando inicialmente numa criança, prevenir para que ela tenha o mínimo de problemas possíveis ao longo da vida? Sim, olha só, as estatísticas mundiais da Organização Mundial de Saúde mostram que 60% a 80% da cegueira no mundo ela é evitável ou tratável, né? Se nós considerarmos as crianças, nós temos nos países em desenvolvimento as doenças infecciosas como principal etiologia. Então, se você faz um bom pré-natal, se essa criança é adequadamente examinada no primeiro ano de vida, hoje nós sabemos que existe a lei nacional, já adotada em alguns estados brasileiros, sobre o reflexo vermelho, né, que é um procedimento muito simples, que é feito ainda com a criança no berçário. É possível já diagnosticar a presença da catarata, do glaucoma ou outras anormalidades. Então, o exame precoce é fundamental. Mas nesse caso que a senhora falou, por exemplo, glaucoma, catarata, isso em geral a gente imagina que esteja ligado a pessoas mais velhas. Isso pode acontecer inclusive em criança. Sim, existe a catarata congênita, que a criança já pode nascer com ela ou desenvolver nos primeiros 10 anos de vida. Da mesma forma o glaucoma congênito, a criança já nasce com ele e já com acometimento grave. Então é importante, o primeiro dia de vida já está começando a tratar o glaucoma. Então o diagnóstico precoce é fundamental. Márcia, além, quer dizer, dessas doenças que são, né, pode ser bastante graves, mas em relação, por exemplo, àquela criança que às vezes não consegue enxergar direito, que vai começar a ter, quando vai entrar para a escola, algum tipo de dificuldade também, esses exames também devem ser feitos o mais cedo possível. E como é que os pais e os professores devem prestar atenção nessas pessoas, nessas crianças, para detectar isso? E é justamente o nosso objetivo no projeto Bom Começo. Realmente, passada essa fase inicial, que é logo na primeira infância, nós temos então uma segunda fase de preocupação, que é a fase onde se está procurando desenvolver essa visão. E a visão, ao contrário, por exemplo, da audição, né? A gente observa que as pessoas muitas vezes falam muito bem, ouvem bem, mas não sabem ler nem escrever. Então, já que estamos falando na pré-escola e no desenvolvimento de uma visão que vai ser aprendida para mais tarde ser usada na leitura, no desempenho, na vida profissional, é muito importante. É por isso que nós temos o projeto Bom Começo, de observar o desenvolvimento, as habilidades, a coordenação, visão com os demais sentidos, para que haja uma aptidão satisfatória no aprendizado. E é importante que a população, e principalmente já mesmo os pais e professores, percebam
nessa jovem, né, nessa jovem visão ainda, em termos de desenvolvimento, se ela está fazendo tudo de uma maneira tranquila, ou se, por exemplo, vamos levar para o lado prático, se ela se senta, por exemplo, muito perto da televisão, se ela leva os brinquedos muito próximo ao rosto, se ela tem, às vezes, uma dificuldade, ela vai pegar alguma coisa, ela esbarra e não vai diretamente no objeto que ela quer, porque isso podem ser sinais, ou então, na hora que ela vai chegar a um brinquedo muito próximo, ela às vezes tem uma posição do olhar que não é correta, ela fica com o olho um pouco mais torto, ou ela leva o objeto, às vezes, só em direção a um lado do rosto e não a posição central como se deve. Então, são outras qualidades, outros desempenhos visuais que vão ser muito importantes para que essa pessoa, essa criança, esse adulto tenha condições de absorver, então, o que a visão vai poder lhe dar. É interessante, nós não estamos aqui puxando a sardinha para o nosso lado, como somos duas oftalmologistas, mas é importante lembrar que 70% a 80% de tudo que a gente absorve ao longo da vida como conhecimento nos chega pelo sentido da visão. Ele é o sentido mais importante na nossa relação com o mundo. De modo que qualquer coisa que se possa fazer para prevenir, para desenvolver de uma maneira correta, será ideal e terá sérias repercussões no futuro dele como indivíduo, como cidadão e todas as atividades. Bom, um dos problemas mais comuns que se tem de visão é a miopia, né, que é a dificuldade de se ver de longe. Uma pesquisa americana mostra que o número de míopes vem crescendo nos últimos anos. A repórter Natália Bini conversou sobre esse assunto com o oftalmologista Ricardo Guimarães. Um estudo americano divulgado recentemente revelou que em 30 anos o número de míopes nos Estados Unidos aumentou 16%. Situação relacionada não só com a genética, mas também a hábitos inadequados. Este oftalmologista conta que 40% da população brasileira tem miopia. Embora no Brasil não exista uma pesquisa recente sobre o número de casos, ele acredita que o número de míopes no país também tenha crescido ao longo dos anos. É de se esperar que aqui que a gente reproduza esses mesmos resultados na medida em que aumenta a nossa exposição aos fatores ambientais que são diagnosticados como responsáveis pelo aumento dessa incidência. Visão é aprendido da mesma maneira que a fala, ou a audição, ou a marcha, e é fácil você ver se uma pessoa aprendeu a andar ou a falar, mas é difícil você saber se ela aprendeu a ver. Luciane, o que seriam esses chamados fatores ambientais aí que podem favorecer o aparecimento da miopia? A gente, quem é leigo, fica na dúvida, o que pode favorecer? Fala um pouquinho para nós. Existem alguns trabalhos já mostrando, né, o uso frequente do computador num período constante, por um tempo prolongado, sem aquele famoso descanso, né, depois de uma hora, descansar 15 minutos, você tem um espasmo do músculo ciliar, você tem um espaço de acomodação, e isso pode intensificar, pode aumentar a miopia. Às vezes o paciente, o indivíduo também, ele usa esse computador sem a devida correção, ou na escola, também faz um esforço excessivo para estar vendo, né? Outras patologias também, hoje a sobrevida, por exemplo, do paciente prematuro, nós sabemos de uma incidência mais alta da criança prematura, da miopia, a toxoplasmose como uma patologia muito frequente no Brasil, né? E que também pode levar à miopia. Então são essas outras patologias que também podem levar. O famoso ver televisão muito de perto, isso na minha infância e até hoje a gente ouve dizer, não fica vendo a televisão muito perto, não vai atrapalhar a vista. Isso é real? Isso é um mito. É lógico que se você assiste a televisão muito próximo, isso dá um cansaço visual, isso você pode ter um ressecamento ocular, isso dá um desconforto visual, mas não vai causar uma miopia, não vai lesar os seus olhos por isso. Né? Então, assim, lógico, a criança não pode estar tão encostada na televisão, mas ficar 1 metro da televisão, por exemplo, de 29 polegadas, né? Ou um pouquinho mais, uma televisão de 32 ou 42, depende também do tamanho da televisão, isso não vai lesar os olhos, não.